Aí o nosso mano Rafinha tava reclamando disso hoje, né? Vamos ver. Seu amigo? Pega esse. Tem vídeo, né? Pelo visto? Você tem, né? Eu pensei que não tinha vídeo, eu pensei que era só fala. Vamos ter que ver, né? Aquilo ali é muito bom, né? Vamos ter que ver que eu não vi o vídeo. Vamos. Ah, não tem vídeo. Aqui é só fala. Mas existe o vídeo. Tá. Tem o vídeo? Manda o vídeo pro Mules aí então, Funari, por favor. Pra gente colocar o vídeo na tela aí. Porque o Rafinha do Barcelona dispara sobre a Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Ah, Muito ruim abrir mão das férias pra jogar algo que tu é obrigado. Fecha aspas. perfeito. E então. É, pra jogar tem que classificar, né? Calma aí. Não, é só uma parada. É o que todo mundo fala, né? É, só pra lembrar. Então você tá falando que o cara tá dando entrevista agora porque ele não tá concentrado jogando a competição lá. Perfeito. Não, tá bom. Ah, mas também você tem que levar em consideração que ele não foi ele que quis falar sobre isso. Alguém perguntou. Perguntaram, né? Então não fala, Então, pô, irmão. Mas quero tá aproveitar- falando, mas, só tá... falar que era mas aproveitar ele minhas férias. ele tá respondendo pergunta por isso, porque o Vini Júnior tá respondendo outras perguntas, né? Tá, Sobre o jogo que ele jogou, perfeito. por exemplo. É. Sobre a assistente Se do já, Gucci. se já tá sentindo o dedo do Xabi Alonso. Pera aí, cara. Não, realmente, o Beltão perguntou Eu pra sei, ele. mas pera aí. Mas ele falou que tava. E o pô. Juninho? Tem o vídeo aí? Bota aí. Bota aí pro Brasil. Não tem então, né? Aí. Vai. É. Vamos dar o play quando? Aí. Sem áudio. Tá mutado. Vai. Falando como uma pessoa que joga fora num time europeu, Ah. Fala tu. a gente estaria de férias, né? Você tá de férias. Eles Estaria não. estariam de férias. Você tá de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris, eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, Sim. acabou o segundo jogo, eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial. Eles ainda não pararam. Isso sim. Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não, mas Ou não. eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de direito nosso. Por Né? obrigação. Todo Sim, mundo sim. está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, 3 semanas Tá que correto. seja, e muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem 3 semanas, nem um mês. Por exemplo, se o Paris chegar na final desse Mundial, eles têm, acho que a Supercopa já antes de começar a temporada, então não para, sabe? Então, muita gente fala, pô, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. É foda que ele tá na linha tênue entre ele ter razão e ele tá se passando, né? É. Eu acho que E é assim, muito doido, Diga. os times brasileiros passaram por muito tempo nisso, né? Ainda Passam, passam, né? né? Tem Passam, férias, Ainda passam. não tem férias. E se você for olhar, antes mesmo do Mundial, os times que mais jogaram nos últimos 12 meses é o Flamengo com 78, 79 jogos. É. Então, antes do Mundial acontecer, né? Agora com o Mundial é bem mais. Então, assim, eu acho que pela primeira vez os europeus estão de verdade sentindo isso, que é aquilo que a gente sentiu durante anos, durante Total. décadas. Uhum. Né? Então, claro, eu acho que não dá para tirar total razão dele, porque, claro, todo mundo quer férias, todo mundo quer ter um tempinho ali para descansar, mas eu acho que se fosse uma Copa do Mundo, e eu acho que de seleção no caso, e é o que eu acho que a FIFA tá o tempo todo tentando trazer isso na cabeça das pessoas, que as pessoas encarem isso como se fosse uma Copa Aham. do Mundo mesmo. Sim.
o que não está acontecendo, porque é o que acabou de ter o posicionamento do próprio Rafinha. O Rafinha não encara isso como uma Copa do Mundo. Se fosse uma Copa do Mundo, ele não tava nem aí para férias. Sim. Ele tava indo lá para jogar, porque, pô, é Mundial, é Copa do Mundo, é tudo que eu sempre quis na vida, eu quero ser campeão do mundo, mas eu acho que é exatamente essa visão que a FIFA está tentando trazer. Nesse momento, talvez nesse primeiro Mundial, as pessoas não enxerguem dessa forma. Vai demorar, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10 mundiais para isso acontecer, a gente não sabe. Mas, de fato, pela primeira vez os europeus estão sentindo, mas, cara, não tem solução. Praticamente, o calendário brasileiro funciona dessa forma, o sul-americano funciona dessa forma, né, que é o ano inteiro, e eles funcionam de metade de ano em metade de ano. Então, não tem como você fazer alguma coisa que vai caber os dois. No caso, eu acho que o jeito que está hoje é o mais correto, porque os europeus jogam menos jogos. O futebol sul-americano joga muito mais jogos. Demais, então, se for para falar sobre isso, sobre balanceamento, então, cara, nesse momento, essa é a melhor forma de trazer o Mundial. Não existe outra. Não, e assim, ele tem razão, o Rafinha, quando ele fala, ele tem razão que ele deve jogar a quantidade correta para o corpo dele não desgastar, para que ele tenha um descanso, para que mentalmente ele não tenha que ficar decidindo tantos jogos e tudo mais. Isso ele tem razão e é isso que tem que ser cobrado em relação a onde ele está inscrito, a dona FIFA, o sindicato dos jogadores e tudo mais, e que eles têm o direito deles de 3 semanas, um mês de férias e que tem que jogar X tantos jogos no ano. Agora, qual competição vai jogar não cabe a você não, irmãozão. Quem tem que decidir é quem faz as competições e que classifica os clubes das maneiras que classifica. A dona FIFA não tem que perguntar pro jogador se ele quer jogar a competição ou não. Te perguntaram se você quer jogar a Champions? E você vai falar que sim, né? Se perguntaram se você quer jogar a Copa do Mundo, você vai falar que sim. Então, o que eles têm que fazer é adequar as competições que quem tem que decidir dentro do aceitável para os jogadores, que não tá acontecendo agora. Essa é a cobrança que tem que ser. Mas ninguém tem que perguntar pro Rafinha se o Rafinha quer jogar ou não a Copa do Mundo de clubes, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem razão e não tem. Assim, o primeiro ponto é, ninguém tem que perguntar nada pro Rafinha, nem pra nenhum jogador, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca e nunca foi. O segundo ponto é, eu também concordo que ele não tem que jogar competições nas férias dele. Isso. Ele não tá errado em cobrar Claro e que pedir não. isso. Claro Pelo que não, contrário, trabalhador tem que ter férias. ele tá certo, porque ele tem que ter férias e ele tem que saber descansar, é importante viajar, estar com a família, ele é um ser humano também, antes de ser um jogador de futebol. Então, ele tá certo, sim, em falar, pô, não quero ter férias, não quero jogar nas minhas férias. Esse é o primeiro ponto. Ninguém tem que perguntar nada pra ele. Esse é outro ponto. Agora, a dona FIFA, a dona UEFA, que se entendam pra colocar tudo dentro do mesmo calendário. Exatamente. Porque é assim que funciona. A gente fica só entubando também jogo. E, cara, não dá. Mas se não for assim, a gente vai ter que abaixar o salário de jogadores pra pagar a conta. Então abaixa, gente. Tem coisa que é isso aí. Não tem muito o que fazer. Porra, a gente tá aumentando demais o salário dos caras. Tá, mas por quê? Porque tá tendo jogo pra caralho, cada vez mais premiação, cada vez mais patrocínio. Isso é um ponto. Agora, todo meio de ano, ou todo final de ano pro brasileiro, mas todo meio de ano pro europeu, ter uma competição, seja Nations League, seja Eurocopa, seja Copa do Mundo Clubes e Copa do Mundo, cara, realmente são 4 anos, 4 competições diferentes, e aí? Descansa quando? Ninguém para, aí vai começar todo mundo a estourar, aí o produto cai, a qualidade cai, a audiência cai, o interesse cai, então assim, tem alguns fatores que a gente tem que falar também, porque assim, é culpa da dona FIFA e da dona UEFA que tem que rever esse calendário, porque Claro, não tem como. a questão é essa, a questão é o calendário. Quais as competições você jogar nesses calendários, aí não cabe aos jogadores. Você tá afiliado a um clube que vai estar participando das competições que o clube vai decidir, que a confederação vai decidir, que a entidade máxima do futebol vai decidir. O jogador, ele é uma parte muito importante, é o grande protagonista O povo precisa. desse jogo. E que E quem toma as decisões são os engravatados, né? E o que vai começar a virar o futebol, eu acredito que ele só vai ter 2 caminhos. Ou os times vão começar a ter que ter 2, 3 times titulares, mas dentro do elenco. Ou então você vai ter que fazer parte por esse negócio de diminuir os jogos mesmo. Porque, cara, a gente viu que já nessa temporada, até os próprios europeus, Rodri teve LCA, ficou fora o ano inteiro. Carvajal teve LCA, ficou fora o ano inteiro. Então, assim, fora as lesõezinhas, sabe? Pequenas lesões, Vinícius Júnior se machucou, Rodrigo se machucou, Bellingham se machucou, Bellingham vai ficar fora mais 3 meses. Então, assim, realmente, o produto cai.
E, cara, eu acho que não tem muitos Vinícius Júniors por aí, não tem muitos Bellinghams por aí, não tem muitos Aham. Rodrigos, não tem muitos jogadores que você vai falar, cara, talento puro é isso que eu quero ver. Não tem muito um Yamal, por exemplo, que todo mundo se encantou nessa temporada para falar, pô, eu quero ver mais do Yamal. Mas não vai ter como, porque vai chegar um momento que os caras vão ter que descansar. Porque se eles se lesionarem, vai ficar um ano sem um Yamal da vida. E aí você vai ficar, pô, o futebol ficou chato. Claro que ficou chato. Não, Os caras não preparam um bom espetáculo. não, e não só isso. Eu acho que os caras têm que entender que a escassez ela gera o interesse, né? A escassez ela gera Sim. a falta do produto pra a galera querer ver mais. Pô, cadê? Um exemplo claro. Cara, a NBA tá pensando em diminuir os 82 jogos, gente. Só nesse ano, 3 jogadores romperam o tendão de Aquiles. Eu acho que isso, se bobear, nunca tinha acontecido na mesma temporada. Então acaba Sim. que as lesões elas começam a ser mais frequentes, começam a ser mais comuns. Só que o público, o interesse do público também cai, porque é muito jogo, cara. Desculpa, qual que é a audiência que a gente quer de campeonato estadual? A gente quer ficar vendo? Não quer, por exemplo. E lá fora a mesma coisa. A Inglaterra tem 2 Copas. As duas são muito importantes pro país no geral. Porque os times menores precisam delas. Tudo bem. Só que aí o que eles fizeram? Botaram o jogo de mata e morre já desde cara. E vai seguindo nisso. Quer poupar na Copa? Que poupe. Aí eu até entendo. Agora, aumentar a data de campeonato, aumentar, igual a UEFA, ela esbarrou no máximo agora. Não tem como Sim. passar isso à Champions League. Então acaba que isso vai minando a qualidade de futebol também. E a UEFA ter aumentado os jogos da Champions é a resposta aos grandes clubes que queriam fazer lá a Superliga e tudo mais, que queriam aumentar os faturamentos. Então é tudo uma questão de grana. No final é sempre sobre grana, é sempre sobre o quanto que vai fazer mais se jogar mais e o quanto que se você vai ter que descansar, você não vai estar trabalhando e é assim que funciona o tal do sistema, Mas né? eu Isso acho, aí, eu, tá eu ok? acho importante o Rafinha se Não, é pronunciar, bom. tá? É importante que a gente tenha jogadores que falem o que pensam. Acho que o maior mérito do Rafinha é ser um cara que tem personalidade, que fala o que tá na cabeça dele, porque a gente tem um bando de media training que você não faz ideia do que tem atrás daquela barreira ali, do Se é que ele verdade treinou ou na não. frente do espelho. É. Então, eu acho que é legal, é importante. Às vezes a gente tem um jogador que é real. E a gente pode aqui criticá-lo porque ele tá sendo real, pô.